Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Quem pegou a minha coberta e fez uma cabana? Quem foi, Raio? Raio. Raio. Olha, gente, minha coberta. Safado. Tem um comentário lá no comentário do vídeo. Zé, meu nome é Samila. Samila, idade 25 anos, operadora de caixa. Eu era mais nova e a minha irmã não teve nenhuma compaixão de que eu teria que ter o apoio que ela teve da minha tia para conseguir algo profissionalmente, para eu tentar uma faculdade. Não, ela queria que eu continuasse naquele trabalho que eu sabia que eu não poderia crescer, que era o de caixa, para manter alguma coisa na casa, porque ela tacava na minha cara que só ela pagava as coisas da casa. Óbvio, gente, ela já trabalhava, já tinha a faculdade dela, já tinha mais dinheiro, e eu não tinha espaço para conseguir isso. Então, meio que eu fui perdendo a vida, assim, porque eu ficava o tempo inteiro trabalhando, entrava em um bico, depois fazia freela, depois trabalhava como caixa, e quando eu via já estava na hora de dormir para acordar de manhã de novo para trabalhar. E se não fosse assim, ela meio que quase que ameaçava de que não ia dar pra gente morar na mesma casa. Eu não tinha apoio de ninguém, eu não tinha contato com nenhum familiar, eu me sentia muito sozinha no mundo. O único lugar que eu me conectei pra procurar palavras de acalento foi no TikTok. Tinha uma muçulmana que ela falava sobre o Alcorão, sobre a questão familiar, ela falava sobre tudo dentro da religião. Eu me conectei muito com o que aquela mulher falava. E fui entrando tanto assim que eu achei que talvez me reverter ao Islã fosse me dar uma estrutura que eu não tinha. Então eu comecei a conversar com essa mulher sobre como isso seria. E meio que eu me assustei no começo porque ela quis cobrar de mim para fazer toda essa cerimônia. E eu já tinha escutado que isso era de graça. Então eu expliquei para ela a minha condição. O meu dinheiro ele entrava certinho em casa para pagar algumas contas, não sobrava nem para eu comprar roupa ou alguma coisa diferente que eu quisesse comer. Ela meio que se compadeceu e fez um ritual comigo, aonde eu ia me reverter ao Islã sem ter que pagar nada. Só que também eu iria ter que mudar tudo radicalmente. As minhas roupas, hijab, eu não tinha essas condições, né? Eu lembro que eu consegui, depois de um mês, comprar um lenço, que era o que eu sempre usava. E as minhas roupas, elas já eram mais discretas mesmo. E eu me virava com aquilo que eu tinha. Só que aí eu mudei tudo, assim, no Instagram. Tirei as minhas fotos, eu tinha alguma foto de biquíni, de decote. Deixei só uma foto de lenço, porque também ia ficar postando sempre com o mesmo lenço. Então ficou aquela coisa bem discreta, quase sem foto nenhuma, sem que nenhum homem pudesse ter algum tipo de atração por mim. Por isso que eu estranhei muito quando esse lutador veio falar comigo. Caleb, idade 30 anos, lutador. Eu não entendi por que aquele homem tava me mandando mensagem, porque eu já era feia e eu nem usava maquiagem, eu não me arrumava. Eu gostei muito da ideia do lenço, porque, sei lá, eu sentia que me escondia mais ainda as minhas imperfeições. Eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava de nada em mim. Tipo, o que aquele homem poderia estar querendo comigo? O Caleb, ele parecia o Vin Diesel, só que sem a altura e sem os músculos. E a primeira coisa que eu não gostei, né, que eu achei muito estranho, ele tinha uns caroços, assim, na orelha, sabe? Mas um homem, parecia ser brabo, ser muito macho, sabe? Era 1,5 m de brutalidade. E o que ele me mostrava é que ele era especialista em várias lutas, tipo, não era só boxe ou só judô, não. Se chamava pra briga, ele sabia de todas as vertentes. Que a primeira chamada de vídeo que ele fez comigo não foi pra conversar comigo, foi pra ver um treino dele. Só que ele não me avisou, ele falou, vamos fazer chamada de vídeo? Eu achei que a gente ia conversar bonitinho. Não, na chamada de vídeo, ele olhou assim pra mim, não deu nem oi, só sinalizou, colocou o celular assim de um jeito que ele viu que eu tava enxergando e meio que foi pro treino. Aí eu ficava só de longe escutando, os, os, ele fazia no meio do treino. Quando não, com a poupança virada pra mim, no modo de agachamento,
tentando imobilizar o cara. E eu falei, mas eu fiquei pensando, né? É pra mim ficar assistindo até o fim? Gente, eu não tinha muita coisa pra fazer no meu tempo livre, então eu confesso que a primeira vez eu fiquei assistindo até o fim pra ver o que ele queria dizer com aquilo. E aí ele pegou a câmera e falou, e aí? Gostou? Viu como eu sou forte? Eu tentava falar algo, óbvio, que ele tava longe, então ele não me respondia. Aí eu fiquei pensando, será que esse cara não colocou uma gravação aí, né? Ele nem tá lá, ele colocou uma gravação na chamada de vídeo, porque não tinha como eu responder ele. E parecia que ele tinha gravado direcionado pra eu ver mesmo, sabe? Do nada ele virava Hollywood, Hollywood, sabe? Fazia aqueles ataque-tugue, ataque-tugue. E tipo, só golpe de luta. Eu não sei, eu achei que ele queria alguma coisa de mim. Eu fiquei muito confusa. Aí na segunda chamada de vídeo eu vi que era real, porque ele conversou comigo mesmo, que foi no outro dia. Eu até perguntei, por que que você tá querendo falar comigo? Por que que você me deixou naquela chamada? Ele falou, não, eu queria que você soubesse como é o clima da minha vida, porque eu tô interessado em você, porque eu tô encantado com você. E eu falei, não, peraí, é absurdo. Eu sou uma pessoa super normal, tenho um monte de mulher muito mais atraente do que eu. Eu sou uma pessoa que eu sei que eu sou feia, tipo, o que que você tá querendo comigo? E aí ele falou que não importava a beleza, que na verdade ele não tava nem aí pra nenhuma brasileira, porque elas comiam carne de porco, e ele se interessou por mim porque eu era muçulmana. E exatamente porque pela minha conta, pela minha rede social, ele viu que eu seguia totalmente o que se era dito no Alcorão. E que é muito difícil de achar uma mulher que siga direitinho os passos da religião. Ele conversava comigo no começo, né, mais à noite, que ele falava que estava na Tunísia. Mas depois ele começou a exigir vários horários durante o dia, porque ele queria ter ciência de tudo que eu estava fazendo. E nem sempre dava para eu fazer chamada de vídeo, mas ele fazia questão de que eu ligasse, mesmo que escondida, e mostrasse aonde eu estava para ele confirmar que eu não estava mentindo. Ele não deixava a gente nem eu ir ao banheiro. Mesmo quando eu ia no banheiro, aí ele queria que eu mostrasse para ver que estava no ambiente do banheiro. Só faltava querer que eu mostrasse um marronzinho para dizer que eu não estava mentindo que eu estava fazendo. Uma vez, eu sentada fazendo o número 1, gente, eu queria fazer força, eu queria soltar o punzinho, e eu não podia fazer nada porque esse homem tava lá com a cara assim, né, conversando comigo. E eu falando pra ele, ai, olha, mas agora, né, eu tenho que fazer... Não, mas pode fazer na minha frente, sem problema. Era muito, muito grudado. E aí a bateria do meu celular acabou. Gente, foi o tempo de eu fazer o número 1, não, gente, falei errado, o número 2. Foi o tempo de eu fazer o número 2 e colocar o celular pra carregar pra falar com ele de novo. Esse homem começou a brigar comigo loucamente, porque eu tinha ido pra algum lugar nesses minutos que eu não queria que ele visse. Que era uma desculpa essa coisa da bateria descarregar, porque então eu usasse o celular, mesmo que no banheiro, já na tomada, na fonte, para que não desse esse problema. Ainda em uma outra chamada de vídeo, essa foi cruel, porque ele apareceu sem camisa. E era uma coisa que eu não poderia ver. E eu via que ele estava querendo, né, atrair de alguma forma. E ele começou a treinar os golpes dele. Então, do nada, parecia... Fazia umas coisas assim, olhava pra mim, dava um sorrisinho e tal. E aí, nisso, ele treinando, falando que ele tava... que ele tinha que ficar muito, muito bom, porque eu não sabia, mas ele estaria vindo ao Brasil para competir em algumas lutas e que por isso todo esse esforço. E, aliás, ele falava português por já ter lutado várias vezes aqui no Brasil. Nisso ele deixou claro que a primeira coisa que ele ia fazer era me ver e a gente começar o nosso relacionamento. Tudo isso ele falava sempre como my friend, my girlfriend. Ele não falava em casamento, em nada sério comigo. Eu não entendia muito bem que encanto era esse, porque ele não batia o martelo de que queria que eu fosse a esposa dele, sendo que ele sabia que uma muçulmana só se entregaria para ele dessa forma. Gente, eu era assim pura, porque eu não tinha tempo na minha vida, não tinha tempo para nada. Minha irmã queria que eu sempre estivesse trabalhando para que os centavos, as moedas, fosse sempre para a mão dela. Eu não tinha esse tempo de encontrar alguém, conversar e me relacionar, não.
Ele disse que precisava me conhecer ao vivo, que queria me conhecer melhor para ver se esse encanto que ele tinha por mim virtualmente era normal. Então ele disse que queria que eu encontrasse ele no aeroporto, assim que ele chegasse no Brasil. E aí eu ficava pensando, meu Deus, meu dinheiro todo contado, é melhor eu já começar a juntar alguma coisa, porque eu vou ter que pegar Uber até o aeroporto, não sei como é que vai ser depois, e eu não tinha nenhum centavo sobrando. Nessa, eu resolvi fazer mais um freela, que iria virar à noite pra juntar mais dinheiro, porque eu tava preocupada com essa coisa, assim, né? Pelo menos eu queria uma roupa fechada novinha pra ir ver ele. E aí eu meio que, na confusão toda de preocupação, que ele iria vir, que eu precisava me organizar, eu não avisei para ele desse trabalho. E eu acabei indo sem falar com ele e eu não conseguia responder ele no celular, porque foi um trabalho que pediram o celular e só devolveram o celular no fim do trabalho. E, detalhe, gente, quando eu ia trabalhar, eu não usava o lenço, porque com o lenço eu não conseguiria trabalho nenhum, tá? Eu sei que quando eu peguei o celular, tinha mais ou menos umas 500 chamadas e sei lá quantas mensagens. E eu desesperada falando pra ele que eu não podia conversar com ele na rua, quando eu chegasse a gente conversava, e quando eu cheguei em casa, que ele fez uma chamada de vídeo, ele tava virado no giraia. Ele olhava pra mim assim, na tela e fazia: "No, I can't." Ele começou a falar inglês de tão nervoso que ele tava. E ele que tinha me ligado, ele que queria falar comigo, e ele ficava, leave me alone, que é tipo, me deixe sozinho. E eu, então desligue, no, oh my God, I can't. Desse tempo ele ficava, nesse naipe ele ficava. Até que ele voltou a falar inglês, ou até que ele voltou a falar português. E nisso falar o quanto eu era importante para ele e ele não tinha me contado porque ele precisava saber se eu era essa menina doce, tudo que eu mostrava no vídeo se era verdade. Então, na verdade, ele já estava super interessado em casar comigo, mas ele não falou, ele só deixava claro o quanto ele estava preocupado de que outro homem chegasse, de que alguma coisa acontecesse comigo. E aí eu falei que eu acho que isso era demais, que não precisava tanto. E ele falou, olha, só de eu pensar em um outro cara te tocar, no que ele falou isso, gente, ele já foi juntando na mão, assim, o murro, e ele foi socando a parede, enquanto ele tava falando comigo no vídeo. E eu fiquei, que eu não sabia o que fazer. E ele falava que ele tava fazendo aquilo por mim, aquilo era o medo de que alguma coisa acontecesse comigo. Chegou até a machucar a mão, sabe? Primeiro ele disse que eu tinha que dar certeza pra ele que eu ia estar lá no aeroporto. Só que eu trabalhava, eu não podia dar certeza, a não ser que caísse no único dia de folga que eu tinha no mês. Então ele se programou, comprou uma passagem até mais cara para que fosse nesse dia para que eu estivesse lá. Disse que teve que organizar com toda a delegação, porque vinham outros atletas, treinadores, tudo, que ele teve que resolver tudo isso para chegar com todo mundo no dia que seria minha folga. Então, meio que eu movimentei toda a equipe. Pelo menos ele falou isso. Quando ele chegou no aeroporto, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas no sentido de que eu estava esperando ele chegar da saída para dar aquele abraço, conhecer ele, aquela coisa de surpresa que eu tava super ansiosa para que acontecesse. Eu paguei um Uber que foi bem caro para chegar até lá. Não tinha outra forma. E ele não saiu por onde todo mundo que tá chegando sai. Ele me encontrou praticamente pela mesma porta que eu tava entrando no aeroporto. Tipo, eu entrei, daqui a pouco eu vi ele vindo assim. Não tinha como ele ter saído da frente de onde eu tava esperando. E eu falei, ué, da onde que você veio? E ele falou que já tava andando e me procurando. Mas eu achei super estranho porque eu esperei 1 hora nada, nem dele nem de mensagem, 2 horas nada, 3 horas nada, 4 horas nada. Então eu tinha que ver ele saindo da saída que todo mundo vem, né? E outra coisa, ele tava com uma mochila e era uma mochila pequena. E eu achei que ele ia vir com mala, tudo, porque ele ia ficar um tempão. Nunca vi ninguém viajar só de mochila.
E aí ele meio que mudou de assunto e falou, vamos comer? E aí me levou pra parte de cima do aeroporto pra comer. No que a gente foi comer, ele foi pedindo, eu fui pedindo. Eu achei que ele, como homem, já sabendo de tudo do Islã, iria pagar. E aí ele veio mesmo com o cartão, mas me mostrou que o cartão dele não estava funcionando. Então eu tive que pagar. E, tipo, ele fez assim, meu cartão não tá funcionando, eu vou no banheiro. Aí ele foi, a gente já tinha pedido e alguém tinha que pagar, então eu paguei. Aí, quando ele voltou, ele falou, obrigada, meu amor. Assim que eu chegar na delegação, eu te devolvo. E foi a primeira vez que ele falou, meu amor. A gente não tinha nada e ele falou, meu amor. E ali começou a ligar um monte de gente. Ele falava, não sei se era árabe ou se era outra língua, um dialeto, e falava com todo mundo. E eu fiquei ali olhando pro nada, né? E conforme ele ia desligando e mexendo no celular, eu vi e só me toquei ali, como ele conversava comigo pelo TikTok e fazia chamada de vídeo depois comigo por um outro aplicativo que não era o WhatsApp, eu nunca tinha visto. E o número dele era do Brasil. E aí eu falei, ué, mas você já tem um número do Brasil sem vir pro Brasil? E ele falou que sim, porque ele já lutava aqui há muito tempo, então ele não tinha mudado. Mas como que ele usava esse número na Tunísia e nos outros países que ele falou que tava? Me bateu uma coisa assim que eu falei, deixa eu ver seu passaporte, porque é diferente, é de outro país, eu queria ver a cor e não sei o quê. E, gente, esse homem, ele começou a procurar o passaporte, ele não achava o passaporte. Falando que devia estar em algum lugar na mala que ele não estava encontrando. Mas eu praticamente fiz ele... Era só uma mala, uma mochila que ele tava. Eu praticamente revirei a mochila e não tinha passaporte. E como que ele tinha vindo sem passaporte? Outra coisa, cadê a delegação? Cadê os outros esportistas, os técnicos? Não tinha ninguém, era só ele. E ele falou que tinha vindo num voo mais cedo, porque senão não ia chegar no dia da minha folga. Outra coisa, mesmo antes de comer, depois de comer, ele abria a boca e parecia que tinha aberto a porta do cemitério, de tão podre o cheiro que era. E eu só assimilei que era cheiro de cigarro mais pra frente. E no avião não pode fumar, no aeroporto eu acho que também não pode fumar, e parecia que ele tinha fumado uns 5 maços antes de me dar oi. Ele não teria esse tempo todo de ficar lá fora fumando pra depois me encontrar? Fora que quando eu revirei a mochila dele, não tinha uma quantidade de roupa pra ele ficar no Brasil. Tava faltando vários tipos de itens, eu fiquei um pouco confusa, mas ele falou que era porque tava vindo tudo com a delegação. Que ele tinha pegado um voo com a passagem mais barata para economizar, já que ele teve que mudar para vir nesse outro dia. Não importava o quanto que ficava confuso, quanto que eu não entendia nada. Ele passava as palavras por cima, e aí qualquer coisa que ele me elogiava ou que dava a entender de que ele iria ficar comigo, eu não sei porque que eu criei essa esperança, mesmo sem ele confirmar, isso já passava por cima de todas as minhas dúvidas. Então pode ser que o que eu expliquei uma hora esteja bem mais confuso do que o resto, porque foi assim que ele me deixou, ainda mais quando eu vi todos esses sinais no aeroporto. Mesmo assim, a gente ia pegar um Uber para ir, ele disse que era a casa da delegação dele, só que ele não queria ir de Uber, ele queria de táxi porque achava mais seguro, ele achava o Brasil muito perigoso nessa questão, e ele não poderia passar por nada, até porque ele teria as lutas nas quais ele já sabia que ia ganhar e que ia ganhar o dinheiro para ficar comigo, me conhecer melhor e depois também ajudar na casa dele lá na Tunísia. No táxi, ele começou a ficar um pouco estranho, porque ele olhava pra mim e não tirava o olhar de mim, sem piscar. E eu, um pouco sem graça, talvez ia pra trás, mas ele não mudava. E ele ficava com esse olhar mais penetrante, que depois eu acabei ficando até com medo, sabe? Porque ele ficava olhando assim. E aí teve uma hora, quase que chegando, estranho que parecia que ele sabia que tava chegando, e sei lá quanto tempo que ele não tinha ido nessa delegação. Ele pegou e pôs a mão na minha coxa. E não se pode tocar a mulher no Islã se você não é marido dela. Mas ele pegou e ele fincou os dedos com tanta força que eu achei que poderia até ficar roxo só dele fazer aquilo. E aí eu olhei e falei, não.
E aí o motorista do táxi olhou pra trás e perguntou se tava tudo bem, e eu falei que tava tudo bem. E nisso já tava bem perto da gente descer. Quando a gente desceu, ele simplesmente desceu e foi andando pra delegação. Não perguntou se tinha que pagar, se não tinha que pagar, eu que tive que pagar. E essa delegação, na verdade, era uma casa que parecia mais uma casa abandonada. Tudo isso, na hora, foi muito rápido. Eu não consegui pensar. Eu estou detalhando agora para vocês porque depois, com os flashes, eu tive consciência, né? Com a terapia, eu tive consciência do tanto de sinal que apareceu e que eu fui passando por cima sem ver, sem parar. Não sentia nada de nome de delegação de luta, de atleta, do Brasil, nada. Era uma casa normal. E eu entrei, eu fui atrás dele. Quando eu fui atrás dele, que ele fechou a porta, ele já veio pra me beijar loucamente. E eu falando que não, porque a gente não tinha casado, porque ele nem tinha falado que queria alguma coisa comigo. E ele não me soltava e olhava pra mim e falava, então por que você veio até a minha casa? Eu falei, eu vim porque você pediu, porque a gente era amigo. Mas tentando explicar, mas assim, ele já não me largando e esfregando a boca em mim. E dali, ele não parou mais. Ele me chamou dos piores nomes. E quando eu tentava fugir, ele me paralisava com algum tipo de golpe de luta. Quando ele ia para entrar em mim, ele também usava formas que eu ficava paralisada com o golpe. Teve um momento que ele jogou as minhas pernas para o ar, que ele simplesmente prendeu a perna dele que ele prendeu as minhas pernas na minha própria cabeça para ele fazer tudo que ele queria fazer. Eu cheguei a desmaiar algumas vezes. De tanta força que ele usava e não me perguntava se eu tava respirando ou não. Lá tinha algumas coisas assim de luta e tinha uns pedaços de pau que também foram usados. Eu não fiquei em silêncio. Eu gritei muito. Eu pedi socorro, muitas vezes. E questionados depois do que tinha acontecido, os vizinhos, eles simplesmente falaram que achavam que era uma briga de marido e mulher e que não era nada muito grave. Gente, o jeito que eu gritava e o jeito que eu pedia socorro não tinha como achar que não era nada grave. O pior é que depois de tudo que ele fez comigo, ele não me deixou embora. Ele falou que eu teria que ficar ali para eu não denunciar ele, para eu não acabar com os planos dele de atleta no Brasil, que eu só iria sair dali quando eu não tivesse nenhuma prova muito forte no meu corpo para que eu pudesse ir para a polícia. Então ele ainda permaneceu comigo por uns 2 dias e depois ele simplesmente abriu a porta. Eu já não tinha mais dinheiro, eu tinha gastado todo o meu dinheiro com táxi do aeroporto e comida que ele não me devolveu. Ele só me deu dinheiro pro busão, ele nem sabia se eu tinha que pegar, quantos ônibus que seriam. Ele simplesmente me deu um dinheiro do busão, ou seja, ele tinha dinheiro e o mais estranho, ele tinha em real. Dali eu liguei para uma amiga, contei o que tinha acontecido, ela me levou para casa, conversou bastante comigo para que eu denunciasse mesmo assim, mas eu não tinha cabeça para isso, eu tava com muito medo de toda a situação. E eu fiquei em casa, depois de uns dias comecei a ter problemas de ardência, de coceira, tive que ir no ginecologista e deu inflamação de urina, deu um monte de coisa, nada ligado a IST, mas por causa da força, do jeito que foi, eu tive que me tratar. E eu não contei nada pra minha irmã, porque a minha irmã, na verdade, não estava olhando na minha cara. Ela queria entender por que eu tinha sumido por dias. Não que ela estava preocupada que tinha acontecido alguma coisa, mas que eu tinha deixado o trabalho, que com certeza eu já teria sido mandada embora, né? Por causa dos dias que eu fiquei e que eu não teria dinheiro e quem quer ajudar ela a manter a casa. Ela não se preocupou em saber se eu estava bem. Ela jogou que eu era uma fuleira,
que eu deveria ter. Ela jogou que eu era uma fuleira, que eu deveria ter ido pra alguma festa, e eu tentando explicar, mas na primeira frase ela já me julgava totalmente, não me deixava falar, então foi impossível. Eu não contei pra minha irmã o que tinha acontecido, mesmo com a minha amiga me escutando por um bom tempo no quarto. Ela não foi lá pra saber o que era, e dia após dia minha irmã, ela foi ficando mais estranha. Né, para eu ir no médico, eu tive que ir no posto, e o posto demorava de um dia para o outro para marcar consulta. Ela não me ajudou com nada. Ela disse que eu só sairia de casa se eu tivesse dinheiro, e eu já tinha gastado todo o dinheiro do mês, infelizmente, com aquele cara. Eu não sei até onde isso foi coincidência, eu não sei como é que aconteceu isso. Porque foi esse cara que me buscou numa conta do TikTok. Eu não sei como é que ele se conectou com a minha irmã, mas vejam, a minha irmã veio me avisar depois de umas 2 semanas que eu ainda estava paralisada, que eu ainda não estava conseguindo trabalho, que eu estava zerada. Ela veio me falar que ela tinha conhecido um cara, que esse cara não era do Brasil, e que ela resolveu que ele fosse pra lá pra eles se conhecerem, e que já estava bem certo deles ficarem juntos, e que eu teria que me acostumar com isso. Eu tava com tanto trauma dessa questão de homem que eu tentei alertar ela, porque comigo tinha acontecido parecido e foi muito ruim, mas eu não contei o que tinha acontecido comigo, mas tentei alertar, olha, né, o homem pode fazer isso, tem história assim, assim, assim. E ela falando que eu tava com inveja, que eu era louca, que eu só bloqueava a vida dela, que ela sabia muito bem o que ela tava fazendo, que ela era mais velha, mais madura, e que eu não tinha que aceitar nada. E que o cara iria lá pra casa e que eu ia ter que conviver com isso. Depois de um tempo, ela me contou quem era o cara. E aí, gente, o cara era o mesmo. Era o lutador Caleb. Quando eu vi a foto dele que ela me mostrou, eu congelei, a minha pressão caiu, eu não sabia o que falar, eu tive que contar pra minha amiga. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada. E eu fui encorajada, tanto pela terapia que eu fazia no postinho, quanto pela minha amiga. Isso não foi de um dia pro outro, tá, gente? Eu fui encorajada a contar pra ela o que tinha acontecido comigo. E que era com aquele cara. E a minha irmã não acreditou em mim. Ela falou primeiro que eu, como muçulmana que tinha virado e que usava uma hora lenço e outra hora não usava, nunca poderia ter ido sozinha para casa de um cara, se é que isso tinha acontecido. E se eu fui, mesmo com todas as regras que eu sabia que tinha a minha religião, que ela achava um absurdo e não praticava, eu dei abertura para que o cara quisesse o que quisesse comigo. E que ela sabia que o Caleb não era desse tipo. Ela já estava conversando com o Caleb antes de eu ir encontrar ele. Ou seja, ele já estava no Brasil há muito tempo. Ele mentiu toda a questão de vir atrás de mim, de me encontrar no aeroporto. Ele já estava aqui no Brasil. Porque ela me contou que ele estava no Brasil, que eles só não se encontravam porque ele tinha uma maratona de treinos e de lutas, e que ele tinha voltado para Tunísia só para ficar uns dias e depois voltado para o Brasil de novo. Ela me mostrou as fotos, e as fotos eram dele no Brasil, naquela casa que tudo tinha acontecido. Ele sempre esteve aqui, ele mentiu o tempo inteiro. Eu não sei que vídeo foi esse de treino, que os caras falavam outra língua. Não sei que live foi essa que ele fez, mas era tudo mentira. E o pior, a minha irmã, ela chegou a brigar comigo a ponto de me jogar pra fora de casa, falar, olha, tem tantos dias que ele vai chegar e agora sou eu que não quero que você encontre com ele. Porque eu sei que você tá mentindo, eu sei que não foi assim. Se você teve alguma coisa com ele, eu não quero nem saber, porque eu estou gostando dele e a gente vai ter e a gente está tendo uma coisa séria. E eu não quero que você dê em cima dele, que dê algum tipo de confusão, então eu quero que você se resolva e que você saia de casa o mais rápido possível. A partir daí, a única preocupação dela era que dia que eu ia conseguir sair de casa, que eu fui pra casa da minha amiga, e pouco a pouco ela parou de me mandar mensagem, parou de conversar, e eu que fui acompanhando as coisas pela internet, até ver que ela tava resolvendo pra casar, assim, não fazer festa, né, mas casar no civil com esse homem. Com ela, parece que ele agiu diferente, pelo menos em um primeiro momento.
E eu não sei se ela chegou a comentar com ele sobre mim, sobre o que eu tinha aberto pra ela. Eu acredito que não. Esse tempo que eu fui cuidando de mim, me recuperando, tentando algum trabalho, tentando crescer profissionalmente, aos poucos os burburinhos chegaram até mim. De que se escutavam brigas, de que alguma coisa estava acontecendo, de que minha irmã perdia trabalho atrás de trabalho por ficar um tempo em casa, mais de uma semana e não sair. Eu mandei uma mensagem para ela dizendo que ela podia contar comigo, que ela podia falar comigo, mas quem respondeu foi ele. Ela não tinha mais controle nem do celular. Um dia eu resolvi tomar coragem e ir numa feira que eu sabia que ela frequentava muito. E eu cheguei aí uns 3 dias no horário, no dia que eu sabia que ela ia, e ela não apareceu. Eu consegui esbarrar com ela num quarto dia, uma quarta vez. E eu fiquei desesperada, porque ali eu sabia que agora ela ia se abrir, que ela ia contar tudo pra mim. E pelo contrário, ela falou pra eu deixar ela em paz, que tava tudo bem e que eu não precisava me preocupar. Mas eu conheci os vizinhos e depois de um tempo eu escutei mais uma questão de que ela estava grávida e depois de uns meses que infelizmente ela não estava mais. Não sei se porque ele pediu para tirar ou se ela acabou perdendo com a violência que ele exercia com as mulheres. Eu sei que eu tentei ajudar a minha irmã, falei para ela que eu poderia chamar a polícia. Alguns vizinhos disseram também que já tentaram ajudar, mas ela se nega. Ela se nega. Eu não posso deixar de viver a minha vida por causa disso. Eu não consigo salvar ela dessa situação. Até porque seriam duas denúncias. Nem legalmente no Brasil esse cara deve estar. E eu não perco as esperanças de que um dia a minha irmã acorde e me escute e venha denunciar esse homem comigo. Já faz meses, acho que já faz um mês, que eu ouvi uma história no TikTok com um lutador tunisiano que é muito parecida com o início dessa história. Quando a depoente veio me contar, eu fiquei meio assim, porque é muito parecido. Não é a mesma história, não é a mesma pessoa da história, mas a descrição do cara é muito parecida. Eu não vou confirmar aqui se é o mesmo cara ou não, mas vocês fiquem alerta que em São Paulo tem um lutador aí que tá acabando com as mulheres e elas não denunciam. Sem denúncia não se pode fazer nada. Tô um pouco exausta, né, com a cobrança de muitas pessoas aqui, de falar se eu verifico as histórias, se eu não verifico. E eu já falei, gente, eu recebo as histórias. Algumas têm fotos, tem vídeo, tem bilhete do avião, tem tudo. Outras não tem, porque as manas, elas não conseguem nem contar a história direito pra mim, né? O áudio vem todo perdido, demora-se 6 meses ou mais para conseguir contar, umas contam metade e vão embora. Então, assim, o canal, o objetivo dele é de alerta. Eu busco na internet se os fatos são reais, se tem situação parecida. E quando tem, verificando com foto, vídeo ou não, eu posto aqui no canal. Já disse que tem histórias de brasileiras na Turquia que elas me contam, de amigas, de primas, de vó. Então é isso, tá? Se vocês quiserem histórias com tom jornalístico, que tenha todas as provas e fotos e tal, por favor, esse não é o canal. Aqui é uma atriz que escuta situações bizarras e que dá a voz para a mulher que contou, com todo o respeito e carinho que eu posso. Eu tô cansada de responder isso. E mais, não são as palavras das mulheres no vídeo, eu roteirizo. Eu uso palavras engraçadas, eu faço uma cena daquilo que a mulher contou de uma forma engraçada, porque tá escrito na descrição do meu canal. Eu faço um alerta em forma de entretenimento. É a minha forma de contar. Respeitem. Voltando para a história, ingenuidade. Ingenuidade e vontade de ser aceita, vontade de ter alguém, de ser apoiada. Mais do mesmo.
Mas o que eu acho mais incrível é que essa mana, ela... Acho que quando a gente tem ansiedade, isso acontece bastante. Falo isso porque eu tenho. As coisas vão acontecendo e a gente quer tanto ver o final da situação, porque a gente acha que o final vai ser algo bom, que a gente não presta atenção. Vai passando um monte de coisa errada e a gente não presta atenção. Por isso que é necessário se ter psicóloga, terapeuta, se precisar, psiquiatra, para a gente trabalhar essa calmaria dentro da gente conseguir observar tudo que chega para nós. Não de ir passando os pés pelas mãos porque quer chegar lá no final para comer o bolo, para ganhar o presente. Nisso, a gente pode se machucar muito. Então fica aqui o alerta para vocês. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.